Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 391 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua terça-feira muito bem informado. Então, bora para as notícias. Ontem o Ibovespa subiu 6,52% e fechou aos 74.072 pontos. O gráfico que a gente tem colocado aqui no Acorda Mercado representa o gráfico de um ano. Aí vocês podem ver o capote que a bolsa tomou e agora está se recuperando bem levemente. O giro financeiro foi de 21,6 bilhões de reais. A bolsa brasileira acompanhou a melhora do humor no cenário externo e voltou a subir forte. Durante o dia, o índice chegou a subir 8% até a notícia de que Mandetta, ministro da Saúde, poderia ser demitido. Ontem à noite, porém, Mandetta afirmou que continuaria no cargo. Essa alta foi motivada pelo recuo da pandemia do coronavírus. Espanha e Itália informaram que as infecções e mortes pelos vírus desaceleraram no final de semana. Notícia boa, né? A Itália registrou no domingo 525 mortes pela Covid-19, menor número diário de óbitos desde 19 de março, quando a epidemia explodiu na Lombardia. Já a Espanha teve seu terceiro dia consecutivo de queda no número de mortes, que foi de 674. Ainda no noticiário macro, apesar de ter sido adiada a reunião da OPEP+, que estava marcada para ontem, as expectativas ainda são grandes para um acordo entre Rússia e Arábia Saudita. No relatório Focus, revisão e queda de PIB, de Selic Meta e de IPCA. O PIB, a tendência foi de 0,48% para queda de 1,18% para o final de 2020. Já a projeção de IPCA de 2,94% para 2,72% e da Selic Meta caiu de 3,50% para 3,25%, mesmo após a declaração mais conservadora de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Já o dólar se manteve em R$ 4,50 para o final do ano. Os casos de Covid-19 no Brasil subiram para 12.056, enquanto os casos de óbitos foram para 553. Nos Estados Unidos, os dados são os mais preocupantes. Os casos chegaram a 347 mil, com mais de 10 mil óbitos. Após reunião de líderes, o Senado adiou para a próxima segunda-feira a votação da proposta do orçamento paralelo para segregar as despesas emergenciais que serão feitas para enfrentar o coronavírus. A S&P reafirmou a nota do Brasil em BB-, mas alterou a perspectiva de positiva para estável. É claro, até por conta dessa crise. Já na Argentina, a Fitch cortou o rating de CC, duplo C, para RD, deixando a situação da dívida do país ainda mais complicada por lá, após o governo adiar para 2021 pagamentos previstos de juros e amortização de títulos da dívida pública nacional. Para a agência de risco, a medida representa default. Indo para o Ibovespa, das 73 ações do índice, apenas 4 fecharam no negativo. O dia foi ótimo para a bolsa. As ações da Petrobras subiram 2,80% na contramão da queda do preço do barril de petróleo. Já as ações da Vale subiram 6,49% aos R$ 43,13, se recuperando do tombo da véspera. O Conselho Monetário Nacional, CMN, suspendeu a distribuição de resultados por bancos acima do mínimo obrigatório, o que fez as ações das instituições financeiras dispararem. As ações do Bradesco subiram 9,47% aos R$ 21,03. Do Itaú subiram 7,36% aos R$ 22,18. Do Santander foram as que mais subiram, 10,81% aos R$ 26,44. Do Banco do Brasil subiram 9,25% aos R$ 27,86. Já as ações do Banco Inter recuaram 0,97% aos R$ 9,23. As ações da XP na Nasdaq dispararam 15,52% aos 20,40 dólares. A gente coloca aí também o gráfico de um ano e você vê a queda da ação da XP por lá também. As ações que mais subiram foram da Localiza, disparando 20,12%, seguida pelas ações da B2W, subindo 19,37%, e pelas ações da IRB Brasil, subindo 19,37%. Aliás, esse gráfico aqui, essas maiores altas que eu mostro aqui, é referente às 5, né? As 5 maiores altas, e depois a gente mostra as 5 maiores baixas.
Aliás, isso mesmo, né? Já as maiores quedas foram de Klabin, caindo 0,72%, Eletrobras caindo 0,40% e Eletrobras ON caindo 0,36%. Aliás, Eletrobras PNB, a preferencial, caindo 0,40% e a ordinária caindo 0,36%. Na B3 inteira, as ações que mais subiram foram da Advanced Digital Health Medicina Preventiva, disparando aí 36,75%, enquanto a maior queda foram das ações da Hércules, despencando 28,44%. Rumores de que o presidente Jair Bolsonaro poderia demitir ontem o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, pesaram sobre o comportamento do câmbio também na reta final do pregão, assim como mexeu na bolsa, levando os investidores a recomporem algum prêmio de risco de ouro na possibilidade de turbulência política voltar ao centro das atenções do país, ou seja, um cenário mais de risco no final do pregão. Com isso, o dólar recuou 0,63% aos R$ 5,29, já o euro recuou 1,35% aos R$ 5,70. Hoje o dia foi marcado pela alta nas taxas de juros de curto prazo, após Roberto Campos Neto afirmar que não deve mais cortar juros. Apesar da declaração, os economistas acreditam que ele será forçado a cortar mais juros diante desse cenário de crise, com as condições financeiras das empresas e da população se deteriorando cada dia mais. Com isso, o DI de janeiro de 2021 subiu de 3,16% para 3,30%, enquanto o DI de janeiro de 2025 recuou de 7,21% para 7,11%. Indo para o Tesouro Direto IPCA mais 2026, que não paga cupom, recuou de IPCA mais 3,85% para IPCA mais 3,82%, já o Tesouro Pré-fixado LTN recuou de 5,61% para 5,50% a LTN para 2023, e aí a gente mostra a tabela do Tesouro Direto. Na agenda hoje teremos os dados de vendas no varejo às 9 horas e no mesmo horário tem coletiva de Guedes sobre as ações da Caixa para a epidemia no Brasil. Os índices acionários de Nova York fecharam o primeiro pregão da semana com uma alta bem significativa, todos ali acima de 7%, com os investidores animados pelos sinais de sucesso nos esforços de contenção da pandemia do novo coronavírus. Lá no estado de Nova York, que é o mais atingido pelo coronavírus, registrou no domingo seu primeiro declínio no número diário de mortes pela doença, embora seu governador, o Andrew Cuomo, tenha alertado que é muito cedo para tirar conclusões sobre esse número. Aliás, hoje ficou estável pelo segundo dia consecutivo. Aliás, ontem, ficou estável pelo segundo dia consecutivo. Com isso, Dow Jones disparou 7,73%, S&P 500 disparou 7,03% e Nasdaq também subiu forte, 7,33%, cada um subiu seus 7%. Já nos futuros dos Estados Unidos, está operando em alta, mas com uma leve alta. Dow Jones subindo 1,26%, o S&P 500 futuro subindo 1,18% e a Nasdaq futuro subindo 0,82%. Indo para as Treasuries, a T-Bill para 3 meses subiu de 0,03% para 0,07%, a T-Note para 2 anos subiu de 0,26% para 0,29% e a T-Bond para 30 anos subiu de 1,28% para 1,35%. Aqui nessa tabela eu mostro os títulos do Tesouro norte-americano. Os títulos de 3, 6 e 12 meses são títulos que não pagam cupom e são chamados de T-Bill, curto prazo. Os títulos de 2, 5 e 10 anos são chamadas de T-Notes e eles pagam sim cupom. E a mais longa é a T-Bond, que é o título para 30 anos. Então tem aí 3 T-Bill, 3 T-Note e 3 T-Bond para você sempre analisar e olhar como que estão as taxas, né? Na agenda norte-americana, teremos a divulgação do relatório de emprego JOLTS de fevereiro às 11 horas. Às 16 horas, o Fed divulga o crédito ao consumidor do mês. Na Europa, as bolsas abriram em alta. Frankfurt está subindo 3,78%, Londres subindo 3,73%, Paris subindo 3,22%, Milão subindo 5,02% e Madrid subindo 2,08%, início bastante positivo. Na Ásia, as bolsas estão operando em alta novamente, ali perto do final do pregão, também em alta. Bolsa de Tóquio subindo 2,01%, Xangai subindo 1,94%, Hong Kong subindo 1,29% e Seul subindo 1,77%. Então, temos índices futuros dos Estados Unidos em alta, Europa abrindo em alta
e Áustria fechando em alta. Positivo, né? Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda ontem após o adiamento de uma reunião entre a Arábia Saudita e a Rússia, aumentando as incertezas sobre a oferta do produto, enquanto os investidores aguardam notícias sobre esforços para equilibrar o mercado da commodity. Como eu já comentei, a reunião que estava inicialmente marcada para ontem foi adiado para quinta-feira. E essa queda de ontem encerra uma retomada forte do preço do barril de petróleo. Ontem o WTI caiu 7,97%, enquanto o Brent caiu 3,10%. O que você enxerga aí na sua tela é como estão operando agora os futuros de petróleo. O Brent subindo 2,57% e o WTI subindo 2,72%, cenário bastante positivo também. Agora, aliás, a gente falou agora do WTI, agora vamos falar do fechamento do contrato de ouro OZ1D, que subiu 2%, e aí vocês também enxergam um gráfico do ouro, que também, olha só como ele dispara em momentos de crise, então ele subiu forte. Já as criptomoedas estão operando em alta nas últimas 24 horas, Bitcoin subindo 2,81%, Ethereum subindo 12,33% e a Ripple subindo 5,62%. Aqui nesse caso não há uma correlação definida com a crise, com momentos de crise. O IFIX subiu 0,84% aos 2.439 pontos. A maior alta foi do fundo de investimento imobiliário, a Anhanguera Educacional, subindo 4,85%. Já a maior queda foi do Shopping West Plaza, caindo 6,98%. E aí vocês conseguem enxergar o gráfico de um ano do IFIX, que também sofreu bastante. E por hoje é só, uma ótima semana, ótima terça-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!